Sucesso imediato de Abel Ferreira expõe técnicos brasileiros. Eu vou deixar a frase no ar e aí, entendendo a dar resposta de vocês, eu começo a tentar trazer os argumentos do porquê dessa frase. Vamos lá, Mauro, contigo. Tá, vamos lá, vamos para exatamente pegar as filigranas, né, da frase. Vamos lá. Sucesso imediato de Abel Ferreira, é claro que é. Técnicos são técnicos, brasileiros são brasileiros. Expõe. Verdadeiro. Pelo expor, tá ok. Agora, se fosse o Abel Ferreira, sei lá, grego, se fosse o Abel Ferreira, lembrar, para pegar um exemplo claro e clássico, né, que ele usa e eu defendo também por isso, eu saí de Tinguá pro Real Madrid, velho. Cara, é isso. Tá? Então, quando o Abel Ferreira, e espero que vá, mas não tão cedo, porque eu quero que ele fique, afinal, como diz um amigo meu, é o segundo treinador mais bonito da história do Palmeiras, né? Porque primeiro tem o Alberto Valentim, além de cheiroso, e o Abel, enfim. Mas essa não é a questão, como diria... Sai, Ale! Alguém corta a letra do meu ponto eletrônico aqui. Mas, enfim. Então, assim, expõe, faz essa questão ser muito válida, e mesmo que você responda que sim ou que não, que verdadeiro ou que falso, vai discutir, mas assim, era a mesma coisa aqui. Fracasso iminente, imediato e esperado de Gesualdo Ferreira no Santos mostra que expõe técnicos estrangeiros. O fracasso em apenas 10 jogos do Damel, lamentavelmente a situação do Sapinto e outros casos, do treinador que eu sempre esqueço, o português do Avaí, que também veio nessa onda. Então assim, cara... expõe sim, o que a gente tem falado muito, sim, e aqui vem falando só rapidinho. Augusto Inácio, tá? É o técnico. Augusto Inácio, boa, e toda vez eu falo a mesma coisa e não lembro o nome dele. Obrigado, Augusto Inácio. Vou tentar lembrar agora que nem treinou. Ele nem treinou, expõe só o que é o Botafogo dos últimos anos, mas enfim. E como não é bom se chamar Ramon se você for treinar um clube do Rio, achei que você ser demitido sem a menor justificativa, sem a menor justa causa, é um absurdo, mas enfim. Então, assim, expõe de novo. E aqui só rapidinho duas coisas que vão um pouquinho além deste momento. O futebol brasileiro também é futebol brasileiro graças a treinadores estrangeiros, como Dori Kruschner, como Freitas Solich, como Bela Gutmann, fundamental para o Campeonato Mundial de 58, por aquilo que ele ensinou a Vicente Fiola, treinador do Brasil em 58, Bela Gutmann campeão pelo São Paulo em 57, Firpo Nunes, uns mais, outros menos, tal. Como é fundamental o jogador brasileiro para fazer outras equipes campeãs do mundo, ou campeãs mundiais, outras seleções também, pelo aquilo que o futebol pentacampeão do mundo ensina, e fora o ET que é Pelé e outros grandes nomes da nossa história. Então, assim, e cada vez mais, não só nesse campo de atuação, mas em outros, quanto mais você tiver troca de ideias, troca de informações, independente da nacionalidade, que cada vez mais seja independente da nacionalidade, melhor. E falo também em defesa de causa própria. Metade da minha origem é alemã, a outra metade da minha origem é italiana. E tem um pouquinho na origem alemã e um pouquinho de sangue espanhol. Então, se eu fosse contra a chegada de qualquer estrangeiro ao Brasil, seria contra a minha própria existência. Você que é quinhentocentão, eu sou da época, sou tão velho que eu falava-se da família quatrocentona, agora é a família quintocentona. Se você é só brasileiro, se você é mais antigo que o pau-brasil, que o Zé Roberto, que o Paulo Baier, não há problema nenhum. Tá? Porque você também fez grande essa pátria. Mas essa pátria também foi feita por japonês, também foi feita por espanhol, foi muito feita por português, foi feita por holandês, e eu não estou citando nenhuma das minhas origens. Tá? Então, que você entenda e respeite quem vem de fora. Mas também você que defende só que vem de fora, que o estrangeiro é melhor, de novo, só aí rapidinho, a melhor escola de futebol hoje escola de futebol, e já de algum tempo, acho que é a Escola Portuguesa de Treinadores. A melhor prática de futebol ainda me parece alemã, embora o modo de todo seja Guardiola, que não por acaso também trabalha na Alemanha. Mas me parece ainda que em termos mundiais e nível de Copa do Mundo, ainda são 5 os treinadores brasileiros campeões do mundo. Então, assim, então respeitamos mais. Mas há muito tempo. Ok, mas parece que essa escola é fundamental. Então, respeitamos quem vem de fora e respeitemos, sobretudo, quem está aqui. Porque aqui a gente não está fazendo o Deplakowski da Polônia e menos ainda o Deplakov, que eu sempre uso. E aí sim, a embaixada da Bulgária pode falar mal, porque toda vez que eu vou pegar um exemplo, eu cito a Bulgária. Não sei por quê. Mas, enfim, se a gente estivesse fazendo o programa Deplakov, aí sim a gente poderia falar da qualidade dos treinadores da Bulgária. Caso contrário, vamos respeitar. Você pode até falar que você não os contrataria, eu acho que está certo, que eu não contrataria mais o Abelão, não contrataria mais o Vanderlei, mas eu contrataria muito mais eles do que muita gente que os demite, e não só os demite, e que os deplora e também que os aposenta, porque isso não se pode fazer com ninguém. Essa frase, ela me pega de várias maneiras. Primeiro que é uma sacanagem, né?
é uma sacanagem, porque o cara pode daqui a pouco começar a perder todos os jogos, né? E esse sucesso imediato se transformar em um trabalho ruim, em um trabalho de 3 meses. Pode acontecer. No futebol brasileiro tudo pode acontecer. Só que a aplicação de alguns conceitos e a implementação desses conceitos, e eu vou dar um passo além, basicamente a consolidação de uma forma de jogar futebol tão rapidamente, isso que me causa uma estranheza. Como que um técnico vem e, em tese, coloca em campo uma forma mais complexa de jogar, ou mais atual, internacional, se a gente quiser chamar assim, de jogar, e essa coisa funciona tão rapidamente? Por que isso acontece se às vezes a gente tem técnicos aqui com 6, 7, 8 meses de trabalho, ainda com times que não têm uma identidade? É isso que me chama a atenção nessa frase e nesse momento. Cara, se eu não me engano, quando ele chegou, ele falou que ia precisar de tempo, né? Ele falou na apresentação dele, cara, vou precisar de um tempo para implementar tudo, e foi de fato muito rápido, né? Cara, eu acho que a frase é verdadeira, mas é muito difícil, porque depois do que o Mauro falou tudo aquilo, eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? Foi 50, voltou, pô, fez... Gente, que isso, árvore genealógica, não tem nem o que falar aqui, pô. Mas eu não consigo entender, eu não consigo acreditar isso ao fato dele exclusivamente ser de fora. Eu acho que é porque ele é bom, né? Então eu acho que passa muito também pelo... Se a gente for falar que nem o Mauro falou, o Gesualdo, o fracasso abissal de Gesualdo, expõe os técnicos estrangeiros. Não sei, acho que é um recorte meio... Oportunista? Pode ser um pouco oportunista, cara, porque é o que você falou, se daqui a 5 jogos ele perdeu 5, você fala, ih, rapaz, não é que ele era um falastrão, não é que ele era uma fraude. Eu acho que passa muito por isso. Então eu acho que é verdadeira, mas acho que não dá pra acreditar tudo ao fato dele ser estrangeiro, ponto. Eu acho que tem que acreditar a ele ser ele. Porque eu fico pensando, é mais do que só ter resultado. É mais do que só ter resultado. E é a implementação muito rapidamente de uma ideia de futebol. Aí alguém tinha mandado assim, olha, lembremos que ele pegou o time do Cebola, que já estava mais organizado, né? Aí o Prateado falou assim, obrigado por ter negado treinar o meu Palmeiras, Miguel Ángel Ramírez. Já está ali feliz da vida que o Ramírez falou não pro Verdão, ou falou não para o Verdão naquele momento, como aconteceu na saída do Lucha. Ô Formiga, não quero aqui colocar, porque a frase ela pode estar dando a entender que coloca todos os técnicos brasileiros dentro de um mesmo conceito. Não é só isso. Mas e nem óbvio, todos os estrangeiros dentro do mesmo. Todos os estrangeiros. Mas é uma questão numérica, você tem mais treinadores estrangeiros no mundo do que treinadores brasileiros. Só para não parecer uma loucura. Então, você vai ter um monte de cara lá fora que pode chegar aqui e não dar certo, como foi com o Gesualdo, como foi com o Dudamel, como vai ser com outros, como foi com o do Avaí e tudo mais. Só que é difícil também a gente ver um trabalho como o do Abel Ferreira de um técnico brasileiro aqui. Acho que é esse o ponto que mais me pega nessa frase e nessa leitura aqui que a gente está trazendo. Não, mas assim, eu tô com os meninos, eu acho que é verdadeiro, e eu acho que assim, não é o trabalho imediato do Abel Ferreira, foi o trabalho imediato do Jorge Jesus, foi o trabalho imediato do Jorge Sampaoli. Você tem uma série de fatores que expõem os técnicos brasileiros e expõem. O PVC tem a Escola Brasileira de Futebol, que é um dos ótimos livros que mostra a nossa evolução, a nossa essência, lembra um pouco, e outras obras, como o Mauro já falou, lembra um pouco da nossa dependência com o diálogo com o técnico estrangeiro, que não é de hoje, lá nos anos 30 já veio, nos anos 50 a mesma coisa, então assim, a gente sempre precisou dessa troca, e aí é uma característica, por N fatores, agora com tudo globalizado, não tem por que a gente achar que o futebol não vai estar nisso, né? O pensar futebol. O mundo está aí, mas a gente acha que não precisa de nada. Como se o fazer, o nascer fazendo, já fosse suficiente, como o Tim Vickery semana passada falou lá no Redação. Assim, a gente tem essa pecha de achar que não somos os talentosos, por isso somos os donos do fazer bom futebol. Então a gente não precisa estudar futebol. E aí a prova de que isso não funciona, né? Que o melhor futebol não está no Brasil, né? O melhor futebol está fora do Brasil. E a gente está importando mentes que produzem neste melhor lugar. É óbvio que isso expõe os técnicos brasileiros, mas não é o treinador, não é que expõe o CPF, expõe a nossa formação, expõe as nossas ideias de futebol, expõe a nossa produção de literatura de futebol, que é quase zero, né? Não é a literatura das biografias, da história dos clubes, é a literatura do pensar o jogo,
literatura de método de treinamento, literatura para entender o futebol. Tanto que os termos que a gente usa são termos da escola portuguesa de futebol e de outros lugares. Então, a nossa formação de verdade de treinador acadêmica, você não tem 10 anos, pô. A CBF criou os cursos dela tem quanto tempo? A gente não está falando de nenhuma década, menos inclusive, nem de meia década, de curso de formação de alto nível de treinadores de futebol. Enquanto isso, a AFA tem um curso há muito mais tempo, a UEFA nem se fala, Portugal nem se fala. Você vai encontrar aqui cursos de especialização em futebol espalhados aqui e ali, pouquíssimos cursos para você pensar o jogo. E é óbvio que isso, de alguma forma, acaba estourando no futebol profissional, que as ideias são mais empobrecidas, tem também a questão do calendário cultural que não dá tempo, tem N fatores que não ajudam as boas ideias. Quando vem um cara com boas ideias, que estimula isso e que não precisa desse mercado, que é o que eu falei no ano passado com o Jorge Jesus e Sampaoli, eles vão mergulhar, vão fazer o que eles acreditam e dane-se, porque se o Abel for demitido, ele continua com o mercado. Se o Sampaoli sair daqui, ele continua com o mercado. Mas, Formiga, essa é uma retórica que ela vem se repetindo há algum tempo e eu confesso eu só ouvi ano passado, eu só falei isso ano passado. Não, a retórica de que o técnico brasileiro ele só defende o emprego, no sentido de que o cara que vem de fora, ele tá mais livre para fazer aquilo que ele pensa. Tá? Nesse sentido. Menos pressão te dá mais liberdade criativa. Tá. Ou convicção. E acho que o único... Na verdade, hoje tem mais, né? Eu acho que o Rogério é um cara que está nesse lugar. Talvez o Renato a mesma coisa. Ele possa estar, né? Hoje ele vai se tornar o técnico com o maior número de... E o Fernando Diniz. O Fernando Diniz já expôs os técnicos brasileiros lá atrás. Há 6 anos. Mas não conseguia resultado, né? Em parte não, mas acho que no Audax ele... Eu acho que o tema é um pouco forte em relação ao Fernando, a esposa. Algumas coisas sim, mas eu acho que não. Sabe por quê? Ô, Mauro, eu só queria contestar rapidinho isso aí. Porque eu acho, só um parênteses, desculpa, é que ele expôs que era possível fazer um jogo estético, agradável e bom com recurso quase zero. Eu acho que nesse sentido... Sim, mas aí outros também, né? Assim, eu acho o que o Diniz acho forte. O que o Diniz fez na minha cabeça é mostrar que você pode sim ter uma convicção de jogo e ser fiel a essa convicção, independentemente de você ter um emprego ou não, nessa situação que você estava falando. Mas eu só queria contestar rapidinho. Só rapidinho, desculpa, já interrompendo parte 78 sobre isso. Isso também é um mérito enorme do seu Mário Ponte Preta, no caso do seu Mário Audax, dono do Audax. Porque ele falou, eu quero o Diniz, por quê? Porque eu quero algo diferente, algo que marque. Eu quero que mesmo que a gente perca, não vai ter torcida. Então ele pode fazer isso milhões de vezes, pode tomar gol, pode... E foi muito longe, e foi mesmo. Uma belíssima campanha vice-campeã paulista, 1 ano antes de ser rebaixado. Porque também é bom dizer que o Diniz foi rebaixado no ano seguinte, né? Então, são duas coisas. Puta mérito, com bons jogadores, principalmente o Tietê, a melhor fase do Camacho, enfim. Mas foi rebaixado no ano seguinte, no Campeonato Paulista. Então, assim, tem muitos méritos. Mas, de novo, eu não quero nem incinerar o Diniz e nem incensá-lo. Ele foi muito importante, ele faz algo que levou 6 anos o futebol brasileiro a fazer, mas daí realmente ser o DD, ou seja, antes de Diniz, depois de Diniz, a gente acho que força muito a barra. Não, e aí, Formiga, só uma situação de entendimento meu, né? Tudo bem que a gente pode ter reforçado esse conceito de que o técnico estrangeiro vem cá, não tem medo de ser demitido, e o brasileiro, em tese, é medroso, tá? Vou usar essa expressão, já que não tem outro tem, que é o seguinte, técnico brasileiro, com bom ou com mau trabalho, ele é contratado depois, com bom ou com mau trabalho. E o que eu quero dizer com isso... Alguns, né? Os escolhidos, assim. Tudo bem, os chosen one aí. Tá bom, então eu vou pegar aqui o exemplo do Abel Braga, tá? Que é um cara que está em baixa agora, Sim. Ele fez um mau trabalho no Flamengo, aí treinou ainda o Cruzeiro no ano passado. Eu acho que a última demissão dele, que foi minimamente contestada por alguns, foi no Flamengo ali, porque tinha um númerozinho. De resto, ele foi campeão carioca. Mas ele vai lá e vai voltar. Ele vai voltar. Meu ponto é, ele vai ter mercado. Então, se na minha cabeça essa questão do cara estar com medo de ser demitido, para esses caras já não deveria funcionar. Primeiro que ele, assim,
E desculpa, cada um sabe da sua vida financeira, mas quando você tem um respaldo financeiro, isso te dá liberdade também. Mas eu não acho que é somente ser demitido, mais não. Corajoso. É o relacionamento com o torcedor, com o dirigente, com a imprensa, que esses caras não têm, cara, eles não estão nem aí. Tu acha que o Abel tá preocupado com a entrevista que ele vai dar amanhã, depois do jogo, Ferreira. Tá nem aí, do Abel Ferreira. Tu acha que o Jorge Jesus está preocupado com o relacionamento com o torcedor? Mas meu ponto é... E aí eu vou usar de novo o nome do Abel Braga, mas pode ser o próprio Luxemburgo, que é o técnico do Palmeiras, que alguém manda a frase assim, o José Freitas Janta, ele fala assim, Luxemburgo, não tem um time para jogar bonito. Abel Ferreira, chega o Palmeiras, e aí ele bota joga bonito, com 15 desfalques. Joga bem, né? Joga bem. O termo joga bonito não é o mais importante, mas é o termo de você jogar bem com 15 desfalques, com os caras que o Luxemburgo falava que não faziam que era o elenco suficiente para ele fazer um bom jogo. Eu acho que tem outra coisa que é importante a gente entender também, do momento desses caras aqui, no momento em que, assim, tá tudo... O cara hoje é capaz de ver, sei lá, 6 jogos num dia, tanto que, assim, a audiência dos campeonatos internacionais aumenta e a da Champions nunca foi tão alta, ao passo que você tem acesso a todos os campeonatos, todos os jogos. O que eu quero dizer com isso é que o grau de comparação da galera é muito maior. Do cara entender numa quarta-feira que ele vê um jogo da Champions e fala, caraca, por que a Atalanta consegue jogar assim? A Atalanta ou o Leipzig? Porra, e o meu time não, cara. O parada parece que o jogo é muito mais lento, é muito mais mal jogado, várias coisas. Quando ele vê o time do Jorge Jesus, do Sampaoli ou do Abel, ou até do Rogério, do Diniz, se quiser, ele vê assim, putz, é pior. Mas tem umas coisas aqui que eu identifico. Então, isso expõe ainda mais o trabalho dos técnicos brasileiros, que é o acesso a coisa premium, ao que tem de melhor. O cara sabe que a gente está muito distante. E ele fala, irmão, leva mal não, a Premier League tem 500 técnicos estrangeiros, porra, um monte de argentino lá, porra, a Champions é formada pelo plural das melhores cabeças pensantes do futebol, estão lá, não interessa as nações. Por que no Brasil a gente mantém esse discurso idiota de que a gente não precisa dos gringos? Quem somos nós para dizer que nós não precisamos, se quem faz o melhor do mundo tem todos os técnicos pensando lá ao mesmo tempo? Porque você pega a Champions, você vai ser técnico de todos os lugares, menos brasileiro. Então os caras não sabem de nada, assim, a Champions que tem o melhor produto, não precisa de nenhum técnico brasileiro e segue entregando a excelência, mas o errado são os caras. Eu acho que tudo isso expõe os técnicos brasileiros, entendeu? Não é só o trabalho do Abel.